que faz a Hiperfarma ser hiper? Não é só por ser uma das maiores redes de farmácias associadas do país. Também não é porque oferece uma grande variedade de produtos. Nem pelo tamanho de suas lojas. A Hiperfarma é hiper porque você precisa ser hiper bem atendido quando procura uma farmácia. E merece ser hiper respeitado sempre. Nossa preocupação com sua saúde também é hiper. Assim como nosso cuidado com o meio ambiente. Hiper é colocar as pessoas em primeiro lugar. E promover o bem-estar de todos, o tempo todo. É ter H de humano. E praticar a solidariedade com aqueles que mais precisam. É participar da comunidade e abraçar causas importantes para melhorar a vida das pessoas. Ser hiper é ser grande naquilo que realmente importa, no atendimento hiperatencioso aos nossos clientes. Hiperfarma, aqui você é hiper. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já quero que vocês me comentem se estão ouvindo bem, se estão nos vendo bem. Estamos ao vivo, na nossa segunda live de hoje. Não começou, vai aparecer. Peraí, travou aqui, problemas técnicos. Quando aparecer aí, agora sim. Agora estamos ao vivo? Tá. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos ao vivo aqui na nossa segunda live em prol da conscientização sobre o câncer de mama. Já peço que comentem se estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. Essa ação faz parte da nossa campanha do Outubro Rosa, da Rede Hiperfarma. Então, este mês nós trouxemos esse assunto para o encarte da Hiperfarma em todas as 185 unidades do Paraná e Santa Catarina e no nosso site. Vocês podem encontrar o nosso informativo, trazendo a questão do autocuidado, enfim. E, para complementar isso, a gente trouxe alguns convidados. Na semana passada estive com o Dr. Carlos Afonso Maestre, do Erasto Gettner, falando sobre a prevenção ao câncer de mama. E hoje nós temos uma convidada super especial, já vou falar um pouco mais sobre. Meu nome é Bruna Carvalho, sou assessora de imprensa da Rede Hiperfarma, estou aqui para conduzir a live, ler os comentários de vocês e falar sobre esse lindo projeto que é a Associação das Amigas da Mama, a AMA. Então, a AMA é uma ONG curitibana que reúne mulheres em prol de mulheres que precisam de apoio para enfrentar o câncer. Então, foi fundada em 2001. Tem mais de 1.800 voluntárias cadastradas, mais de 5.000 mulheres assistidas e atua na defesa e garantia dos direitos, presta serviços sociais e assistenciais gratuitos de apoio à mulher em tratamento contra o câncer de mama. Então, a Macarci vai falar um pouco mais sobre o trabalho que elas fazem, que é um lindo trabalho, eu sou fã, sou suspeita para falar. E elas disponibilizam apoio psicológico, aulas de yoga, empréstimo de lenços, perucas, enfim, além de, claro, criar essa linda rede de apoio, que é um pouco do nosso tema central de hoje, que é tão importante nesse momento. Então, quero desde já agradecer em nome da Hiperfarma pelo aceite ao nosso convite, né, a associação, a Macarci, que está com a gente. A Macarci Engelbert tem 50 anos, é casada, tem um filho, por formação é engenheira cartográfica e é voluntária por vocação. Então, ela teve o câncer de mama em 2016 e desde então ela participa da AMA, onde atualmente é presidente voluntária. Então, seja muito bem-vinda, Macarci. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Vai ser um bate-papo bem gostoso. E para a gente começar, eu queria que você contasse para todos que nos acompanham aqui, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, falasse um pouco mais sobre o trabalho que a associação faz e como você chegou até aí.
Então, bom, obrigada, Bruna. Sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre o assunto, né, sobre o câncer de mama e para informar sobre a Associação das Amigas da Mama. Eu já segui a associação, então, como você falou, né, a associação existe desde 2001. Eu seguia já a associação pelas redes desde 2013. Eu compartilhava os posts deles, fazia propaganda e falava, nossa, olha que legal, eu preciso ir lá, eu preciso conhecer. Mas quando não faz parte da nossa rotina, a gente nunca acha tempo, né? A gente sempre tem outra coisa para fazer. E em 2016 eu arrumei esse tempo, né? Então eu tive a visita do câncer e eu procurei a ajuda delas, porque como eu já conhecia o trabalho pelas redes, eu fui até lá. E eu fui muito bem acolhida. Muitos imaginam que a associação seja um lugar frio, onde as pessoas só reclamam, sentem dor, e é justamente o contrário. É uma casa muito acolhedora, a gente se sente muito à vontade lá dentro. Dificilmente a pessoa que vá conhecer a associação não volte mais, porque é amor à primeira vista. Tem uma aura, uma energia, ela é muito contagiante, muito boa. E lá nós estamos para ajudar as mulheres em tratamento. Então, quando eu precisei, elas me ajudaram, elas me apoiaram, eu descobri coisas que eu não sabia, eu aprendi a lidar com sintomas que eu não sabia que ia acontecer, e eu percebi que era possível, sim, passar pelo tratamento de câncer de mama. Ele é doloroso, tem dias que é difícil, mas a gente não pode ficar sofrendo, a gente não pode ficar sentindo pena da gente. A gente tem que seguir em frente e ir atrás desse tratamento. E lá na associação a gente mostra isso. Somos todas voluntárias, a maioria das voluntárias passou pelo tratamento do câncer, então existe uma certa empatia quando a mulher que acabou de descobrir o câncer de mama chega, foi o que eu turo para mim. Então, a Associação das Amigas da Mama ela é uma rede de apoio muito boa, fora os outros serviços que nós prestamos, que são todos gratuitos, e é uma corrente do bem. Cada nova assistida forma um novo elo para essa corrente ficar cada vez maior. Legal, vou falar um pouco aqui sobre o que a associação oferece, né? Então, acho que o mais fundamental, claro, é esse ambiente de fortalecimento, né? Esse ambiente em que as mulheres se unem e que tem a simpatia que você falou. Queria que você comentasse um pouco como tá. Antes da pandemia, o atendimento era quase que diário, então era bem frequente, presencial, e como está agora nesse período, como está sendo para vocês agora a instituição, como tem se mantido e como tem atendido pacientes, né, por meio do meio online, não sei como tem sido para você. Uhum. Então, antes da pandemia, né, o atendimento normal da associação é de segunda a quinta, das 14 às 17. Como somos todas voluntárias, cada tarde tem um serviço prestado e um grupo de voluntárias que presta esse serviço. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia do salão. Nós temos três cabeleireiras voluntárias que no dia de folga delas, elas vão até a associação, onde a associação oferece o corte gratuito para doação de cabelo. Então, se você tem o cabelo comprido ou deixou crescer e quer doar para que seja feita uma peruca, é só ir lá na associação na segunda-feira e a associação oferece esse corte gratuitamente. Na terça, nós temos um grupo de meditação, temos os fisioterapeutas que fazem a drenagem linfática do membro superior com linfedema. É um nome bem grande, assim, porque não é uma drenagem linfática normal, né? Não é uma drenagem linfática corporal. É uma drenagem linfática específica para o nosso braço quando é feito o esvaziamento axilar. Então,
eu vou citar sempre o meu exemplo, porque fica mais fácil de falar, e eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém, né? Quando eu tive o câncer de mama, o meu câncer, ele fez metástase nos linfonodos da axila esquerda. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu retirei as 2 mamas e eu fiz o esvaziamento axilar. Com esse esvaziamento axilar, os linfonodos vão junto. E os linfonodos são a nossa arma, né? A nossa, o instrumento de limpeza do nosso organismo, tudo. Como tirou, eu não tenho mais essa defesa no meu braço. Por isso que o braço incha. Porque quando a linfa circula pelo corpo, ela passa, né? Então ela vem pelo corpo, dela foi para o braço, ela tem que voltar. Quando ela volta aqui, ela não tem para onde sair, porque não tem mais os linfonodos. Então, por isso que incha essa parte, depois incha aqui, e pode inchar a mão. Isso é muito perigoso. E tem uma drenagem linfática específica para isso. Então, específica para membros com linfedema. E nós conseguimos na associação, são 2 fisioterapeutas que elas estudaram isso. Então, elas sabem como fazer o manejamento, elas sabem como conduzir essa linfa para que o nosso braço fique mais suave, mais leve, menos dolorido. Só que esse é um cuidado que a gente tem que ter para o resto da vida, né? Uma vez que a gente fez o esvaziamento axilar, esse braço ele fica comprometido, então a gente tem que tomar cuidados com ele para o resto da vida. Tudo isso com orientação médica, né? Conversando com o médico, o que pode, o que não pode. A gente pode fazer exercícios para fortalecer a musculatura, mas a gente não pode forçar nesses exercícios, porque quanto mais força, mais linfa produz e mais inchado ele fica, né? Então tem todo um cuidado. Nós temos o Reiki. Não sei se todos conhecem, né, mas o Reiki é uma prática assim, muito gostosa de relaxamento. A gente recebe uma energia do reikiano que vem trocar essa energia com a gente. Ele dá uma centralizada no nosso eixo, né? E é muito gostoso. E daí cada dia da semana é um grupo diferente de voluntários. E como é que funciona? Né? Porque se nós não temos funcionários, nós não temos uma pessoa específica que fique na recepção. Então, não temos uma pessoa que guarde o grampeador no lugar certo, que guarde a caneta no lugar certo. Então, o grupo da segunda-feira sabe o lugar das coisas para que o grupo da terça-feira chegue e consiga conduzir o atendimento da associação. E é muito bonito de ver esse mecanismo, sabe? Quando a gente fala assim, as pessoas ficam credo, mas isso aí não funciona. Um monte de mulher, sem hormônio, na mesma casa, cada tarde é um grupo diferente, isso aí não vai dar certo. E funciona lindamente, sabe? Eu acho que todas as pessoas que estão lá, tanto homens como mulheres, todos os nossos voluntários, eles realmente estão lá porque eles gostam da associação, eles gostam da causa que a associação faz, o porquê que ela está lá, e eles querem ajudar. E é isso que eu acho muito importante quando uma pessoa pensa em ser voluntário, né? Não interessa onde. Primeiro ela tem que ter essa vontade, e depois ela tem que visitar essa instituição para conhecer, ler o estatuto, ver quais são as regras, como que funciona, para ver se a maneira que ela pensa é a mesma maneira que aquela instituição pensa e age. Senão não funciona. Porque o voluntariado tem que ter comprometimento. A gente tem que saber que o nosso voluntariado vai ajudar alguém. A gente não é voluntário porque é moda. A gente não é voluntário porque o vizinho acha legal ser voluntário. A gente é voluntário porque a gente quer ajudar o próximo e ajudar nós mesmos também. E agora, com essa pandemia, virou todo mundo de cabeça para baixo, né? A associação, a gente ficou aberta até no dia 16 de março, ali relutando. Mas como é um grupo de alto risco, né, nossas assistidas, elas são um grupo de alto risco. E algumas voluntárias também. Então, nós temos o conselho científico, ele é formado por 2 oncologistas clínicas, e depois de muito conversar com elas, ponderar, ver os prós e os contras, nós resolvemos fechar a associação
no dia 16 de março. Mas a associação não parou, porque o câncer não parou, né? O câncer não falou, tá, então chegou a pandemia, as pessoas vão ficar em casa, não vão no médico, então eu vou dar um tempo. Infelizmente, ele não pensa assim, né? Então, a associação, ela não parou. A gente continuou fazendo atendimentos pontuais por agendamento. Então, a mulher descobriu o câncer de mama, ela mandava uma mensagem para nós via WhatsApp, Face, Insta ou até pelo site. A gente agendava um horário e daí ia lá a voluntária e a assistida somente. Aí era feito, oferecido o serviço que ela estava procurando, normalmente era empréstimo de peruca, era feito com toda a segurança, tanto para assistida como para voluntária. E isso foi acontecendo, né, nesse tempo todo que estava parado. E só para você ter uma ideia, do dia 16 de março que a gente fechou, até final de setembro, a gente atendeu 171 mulheres. Então, foram 171 mulheres que descobriram que estavam com câncer, isso é muito ruim. Mas o lado bom é que essas 171 mulheres procuraram a associação. Então, elas não se sentiram mais sozinhas, elas tiveram um apoio, né? Elas emprestaram uma peruca, elas entenderam que elas não estão sozinhas, que elas não fizeram nada de mal para ter o câncer, que aconteceu, né? E que a associação está ali para ajudar. E a gente não aguentou mais ficar fechado, conversamos novamente com as nossas médicas oncologistas, né? Fomos lá, por favor, conselho científico, ajuda a gente e tal. E elas liberaram para abrir a associação. Porém, com alguns parênteses. Então, antes, a associação funcionava 4 dias por semana. Agora ela está funcionando 3. Terça, quarta e quinta, das 14 às 17. Alguns serviços não estão sendo prestados, porque requerem um melhor cuidado. Por exemplo, nós não estamos oferecendo corte gratuito, porque a segunda-feira a gente não está abrindo ainda. E a gente deixou muito à vontade para as voluntárias que realmente se sentiam à vontade para voltar a trabalhar, né? Nós não forçamos nenhuma voluntária, nós não falamos, a associação agora vai abrir, toda a equipe de terça tem que ir lá. Não. Aquela voluntária que se sente confortável, que quer e pode, nesse momento, voltar às atividades do voluntariado, está voltando. Então, por isso que a gente abriu terça, quarta e quinta, para a gente conseguir também remanejar essas voluntárias que podem e se sentem confortáveis em voltar, para elas não ficarem sobrecarregadas. E assim, é muito engraçado porque a gente sente falta de lá, sabe? O tempo que eu estava aqui em casa, eu falava, Jesus, eu tenho que voltar para lá, aquela casa a gente precisa abrir, precisa movimento, porque é um lugar muito gostoso. E é impressionante quando a gente chega lá, não tem ninguém na rua. A gente abre a porta, parece que para um ônibus na frente. Porque essa necessidade, as meninas querem esse contato, querem se olhar de novo, porque assim a gente se vendo online é legal, né? A gente mata a saudade. Mas o pessoalmente é muito bom. Mas a gente não está se abraçando, tá? A gente está mantendo distância, todo mundo com as suas máscaras, bastante álcool em gel, lavando sempre as mãos. A gente está mantendo esse distanciamento, mas a gente já está lá, pelo menos, presente e fazendo com que a casa viva novamente, né? Acho que é fundamental, né? A questão presencial faz muita falta, ainda mais nesses momentos mais delicados, né? Então, a gente está ali no dia a dia, ainda mais no caso específico de vocês, lidando com pacientes que recém descobriram ou que estão em tratamento, então como faz falta e que bom que a gente consegue pensar em estratégias nesse sentido. E é lindo ver o funcionamento por si só da instituição, né? Acho que para ser uma rede de apoio também é importante ter uma rede de apoio, né? Então,
para a AMA funcionar, ela é uma rede, né? A gente vai falar sobre isso bastante, queria que você comentasse, inclusive, porque uma rede de apoio, ela não é feita sozinha, né? Eu sempre falo, não é uma pessoa, duas, enfim, duas amigas. Não, são pessoas de diferentes funções, de diferentes atuações, né? Então, para realmente criar uma rede que acolha aquela pessoa, seja, enfim, no câncer de mama ou em qualquer doença, em qualquer circunstância mais complicada na vida, por exemplo, que a gente enfrente. E queria que você falasse um pouco sobre como é essa rede hoje lá na AMA, né? E logo mais a gente fala sobre essas outras redes de apoio, que é a família, a equipe médica, né? A equipe de saúde, assistencial, e a gente vai falando sobre isso. Mas queria que você comentasse como é essa rede específica da AMA hoje. Perfeito. Então, o ser humano, ele não veio ao mundo para ficar sozinho, né? A gente tem nossos momentos de centrar, respirar, não querer conversar com ninguém, mas dificilmente tem uma pessoa que ela faça tudo sozinha. Né? Às vezes assim, a gente nem imagina porque para comprar um pão, a gente precisa daquele padeiro que fez o pão, a menina que está vendendo pão, então a gente sempre precisa de alguém, a gente não consegue fazer tudo sozinho. E essa rede de apoio, ela é muito importante para a nossa vida, mas principalmente quando você está passando por algum problema de saúde. Porque quando a gente está passando por algum problema de saúde, a gente fica mais fragilizado, né? Não é só o corpo que padece, o nosso espírito, a nossa mente também padece. Então, essa rede de apoio é muito importante. E a Associação das Amigas da Mama é uma rede, assim, que, cara, é impossível. Às vezes a gente não acha uma palavra certa para definir. Tanto amor que tem naquelas pessoas, naquela casa. Quando eu entrei lá a primeira vez, eu fui para raspar minha cabeça. Quando eu entrei pelo portão lá da frente, né, da calçada, do portão, eu já senti alguma coisa diferente. Eu falei, nossa, aqui é outro lugar, né? Eu passei por um portal, eu acho, eu tô em outro mundo, outro lugar. E são mulheres, lá a gente está sempre sorrindo, a gente chora também, né? Porque a gente não é super-herói, a gente não consegue ser forte todo dia. Durante o tratamento nós temos dias bons e dias não muito bons. Então a gente também precisa chorar, a gente precisa reclamar um pouco, mas é aquele momento. Passou aquele momento, a gente começa a enxergar de outra maneira, né? E ontem eu escutei uma coisa assim muito legal, é que eu parei para pensar, eu falei, nossa, é bem isso mesmo. As coisas que acontecem na nossa vida, sejam boas, notícias ruins, seja uma doença, seja uma notícia, é uma oportunidade que você tem de levar aquilo ou de uma maneira suave ou de uma maneira pesada. Então, o câncer. Ninguém quer receber notícia que está com câncer, né? Ninguém quer. Eu não queria. Eu recebi. Quando eu recebi, eu chorei muito. Mas no outro dia, eu parei e pensei, não. O que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho que agradecer que eu tenho a oportunidade de fazer um tratamento. Eu tenho que agradecer que eu tenho acesso a esse tratamento e eu vou conseguir fazer. Em nenhum momento eu pensei que eu ia morrer. Porque eu sempre foquei, eu falei, não, eu vou lá. Tem que fazer? Eu vou. Tem que tirar as 2 mamas? Eu vou. Não precisa fazer rádio? Ai, que bom, não precisa. Mas eu nunca pensei muito no final, sabe? Eu sabia que eu ia passar por isso. E isso eu aprendi lá na associação. Vendo as mulheres que passaram por isso, que elas estavam lá, vendo mulheres que estavam passando por isso igual eu e que estavam lá. E a gente percebe quando está numa rede dessa assim, convivendo com essas pessoas, ouvindo as histórias, o meu câncer não era nada. O meu problema não era nada. Existiam pessoas com problemas muito maiores do que o meu. Então, para que eu ia ficar reclamando?
Então, eu comecei a fazer parte dessa rede também, ajudando as outras que chegavam lá com problemas piores que o meu, e ajudava. Claro, eram problemas piores que o meu, porque eu achava, né? Daí cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa age de uma maneira. Mas eu acho que a gente tem essa oportunidade que nos é dada, e a gente deve olhá-la com carinho e falar, tá, o que eu vou fazer com ela agora? Né? Eu quero ganhar com ela, eu quero aprender com ela, eu quero crescer com ela, eu quero evoluir com ela. E eu vou fazer isso. Aos trancos e barrancos, da tua maneira, mas a gente consegue fazer. E a rede que a Associação das Amigas da Mama forma e passa é uma rede assim, de apoio fundamental. Nós temos, às vezes, depoimentos das meninas no Face ali que falam da associação. A gente chora quando lê, né? Porque a gente que está ali no dia a dia, fazendo, levando, buscando, a gente não imagina, a gente não para pensar o quanto que aquela pessoa está recebendo, como que ela está recebendo. E quando elas nos passam um depoimento, nos escrevem alguma coisa, a gente até para e fala, nossa, mas eu fiz tudo isso, né? Eu consegui, e cada dia eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, que a associação me fez uma pessoa melhor, o meu tratamento todo me fez uma pessoa melhor, e todos que estamos lá somos pessoas melhores, né? É difícil eu elogiar a associação, porque não tem como eu falar mal dela. Mas é um lugar, assim, realmente mágico. E eu convido a todos, independentes se estejam passando pelo tratamento ou não, que queiram conhecer, que queiram ver tudo isso que eu estou falando. Que a gente vendo é outra coisa, né? A casa está lá aberta e ela é maravilhosa. É um cor-de-rosa maravilhoso. Lindo, é um trabalho muito lindo mesmo, muito necessário, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa criar meios das pessoas não se sentirem sozinhas nesses momentos de tanta vulnerabilidade, né? O doutor Carlos comentou semana passada que a medicina evoluiu muito e hoje o câncer ele é tratável, né? Ainda mais se diagnosticado precocemente. Mas o que é importante tratar, e ele fala, é tratar o câncer dentro da cabeça, né? Então, se a saúde mental dessa pessoa estiver equilibrada, eu queria que você comentasse um pouco como foi esse seu processo. Você até falou ali um pouco que você acordou e falou, não, o que eu vou crescer com isso, né? Então, queria que você comentasse sobre isso e como você vê isso dentro da associação, porque eu sei que a associação, ela tem também muito esse papel de fazer com que as pacientes, elas entendam que a esperança, de que a cura, de que a vida após câncer, né? Então, como é isso e como vocês chegam a essas pacientes, né? Como, se vocês fazem essa busca também, ou sempre elas vêm até vocês claro, vai fazer 20 anos de associação, então hoje já tem um nome, já, né? A gente já conhece e é uma referência. Então, mas queria que você comentasse sobre isso, sobre esse processo de cuidar da saúde mental nesse sentido, nesse momento. É complicado, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa vive uma história, cada pessoa sabe aonde que o sapato aperta. Então, são casos e casos. Assim como o câncer de mama não é um câncer de mama, são 4. Cada tratamento é um tratamento, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas eu acho assim, depende muito da evolução dessa pessoa, né? Eu sempre falo que eu tive o câncer com 46 anos. Meu filho já tinha 16, uma vidinha tranquila, digamos assim. Mas se eu tivesse tido câncer um pouco mais nova, talvez eu não tivesse a maturidade que eu tive para passar por esse momento, sabe? E sempre tudo na minha vida, quando acontecia, eu deixava rolar. Ah, tá, vamos casar? Vamos. Sabe, claro, teve os preparativos, tudo mais. Vamos estar na hora de ter filho. Ah, vamos. Veio o câncer, tá, e agora? Vamos tratar, sabe?
Como eu te falei antes, eu nunca planejava muito, no final desse tratamento eu quero estar bem, viajando. Não, eu não pensava no final, eu vivia um dia de cada vez. Mesmo porque quando a gente faz o tratamento e com a quimioterapia, um dia é diferente do outro. Chega uma hora que você aprende a conhecer os sinais, né, do que o teu organismo está te passando. Então você sabe quais são os dias que você vai estar mais cansada, quais são os dias que você está mais disposta, quais os dias que você não quer comer nada. Mas no começo é muito difícil, então você não sabe o que vai acontecer com você, como que você vai estar no outro dia. Então eu vivia um dia de cada vez, eu aproveitava aquele momento. Eu acordei querendo chorar, mas eu chorava tubos, assim, eu deixava rolar. No outro dia eu estava pulando de alegria na casa. Uhum. Então eu não ficava pensando o que vai ser depois, sabe? Eu vivia um momento. E eu aprendi muito, né? Eu cresci muito. Hoje eu sou muito melhor do que eu era antes. É engraçado falar, muitas pessoas não gostam, inclusive meu marido. Eu agradeço o dia que o câncer me visitou, porque ele veio me mostrar que eu tinha que mudar, que eu tinha que ser melhor, que eu tinha que conhecer pessoas que mudariam tanto a minha vida como eu mudaria a vida delas. E tinha uma casa cor-de-rosa que eu conhecia há 3 anos atrás, que era a hora de eu ir lá conhecer, era a hora de eu ir lá aprender, era a hora de eu ir lá ajudar. Então, eu peguei de novo, né? Eu peguei essa oportunidade que me veio e eu fiz florescer. Mas eu não sei se eu tivesse recebido essa oportunidade mais nova, se eu teria essa capacidade. Então, é muito difícil a gente julgar como uma pessoa reage, isso independente de uma notícia do câncer, como de qualquer notícia que ela receba. Agora, eu acho sim que a gente tem que estar sempre meio alerta, podendo ajudar essa pessoa, né, quem estiver ao redor, aí que vem a importância dessa rede de apoio, porque às vezes a pessoa que está passando pelo problema não está enxergando que está com esse problema, uma pessoa de fora vindo, acolhendo, dando sinais, falando, olha como você está legal hoje, mas vamos fazer de outro jeito, não dizer não faça assim, né? Não, mas olha, vem aqui, me ajuda a fazer desse outro jeito, eu quero aprender, sabe? Mas isso também né, cabeça, evolução, é complicado tudo isso. Mas eu acredito que, assim, 50% do tratamento é o nosso estado espiritual, nossa cabeça, aceitar que aquilo veio para o nosso bem, aceitar que a quimioterapia vai fazer bem. Ela tem umas coisas bem chatinhas, a gente fica assim, uma coisa assim de outro mundo, mas ela tá ali para nos ajudar. No final, nós vamos ficar bem, né? Então, vamos passar por esse processo, vamos passar por esse tempo, é temporário. O cabelo caiu, ele vai voltar. Você ficou cansada, esse cansaço vai diminuir. Então, vamos aproveitar esse tempo para realmente deixar o tratamento fazer efeito e que a gente fique bem. E vamos aprender com ele, né? Com tudo a gente tem que aprender nessa vida. Tudo que acontece com a gente vem para depurar o nosso espírito. Então, vamos deixar entrar, vamos aprender com ele, vamos usar essa oportunidade para o nosso bem e para o bem dos outros. E essa rede de apoio, ela é fundamental, ela ajuda muito mesmo. Sim. E eu queria que você comentasse, que você falasse mais sobre a importância da rede de apoio da família, né, do círculo social daquela pessoa. Então, é muito bom ela ter referências, né, específicas, mas como a família pode ser essa rede de apoio dentro de casa, né, como que as pessoas podem colaborar? Muitas vezes a gente não sabe lidar com a pessoa, como incentivar, né? Eu recebi uma pergunta ontem, eu abri, caso alguém quisesse perguntar hoje, e aí me mandaram assim, ó, como que eu incentivo, por exemplo, uma quimioterapia sabendo que ela pode fazer mal?
né, que deixa a pessoa mal naquele momento. E aí eu falei, eu vou perguntar para a Macarci, porque é muito importante a gente falar sobre, né? Então, respeitar a pessoa. Ao mesmo tempo que a gente quer respeitar a individualidade daquela pessoa para deixá-la sentir, vivenciar o momento da forma como ela tá, mas também de você se mostrar ali, ajudar, né? Você estar presente e tentando realmente colaborar e fazer a diferença naquele momento. Uhum. Quando um membro da sua família adoece, a família toda adoece. Sejam em graus diferentes, mas a família toda adoece. E essa relação é muito complicada, porque eu que estava com o câncer e fazendo tratamento, eu enxergava de uma maneira. O meu marido, ele enxergava de outra, porque ele não sabia como é que eu estava me sentindo. Então, eu acredito que para quem está em volta da pessoa que está fazendo o tratamento do câncer, é muito pior. Porque eles não sabem como agir, eles não sabem o que falar, eles não sabem se pode pegar, eles não sabem, e ninguém sabe, né? Se soubessem, seria muito mais fácil, poderia ter uma bula, né? Você ia lá no médico, a sua esposa está com câncer, então está aqui, isso é tudo que você tem que fazer com ela. E não é assim, né? Infelizmente, não é assim. Porque, de novo, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas eu acho assim, o apoio da família é muito importante. E isso, quando eu falo apoio da família, não é só pai, mãe, filho, esposo, às vezes o vizinho, um amigo muito próximo, porque às vezes aquela pessoa que está fazendo tratamento, ela não tem ninguém, mas ela tem um amigo que gosta muito dela, e esse amigo vai estar lá, vai levar às vezes para quimioterapia, vai ajudar fazendo uma refeição. Então, esse amigo faz parte, sim, da família, né? E esse apoio em torno do paciente oncológico é muito importante, porque quando a gente está fazendo tratamento, a gente não tem, às vezes não tem fome. Se a gente não tem fome, a gente não tem vontade de fazer a comida, né? Seja descascar uma banana, a gente não tem vontade, é assim, é engraçado até, sabe? Mas a gente não tem forças para aquilo. Se tiver uma pessoa do teu lado que pegue a banana, descasque, pique, te entregue no pratinho, rodelinhas, ai que gostoso, você vai conseguir comer aquela banana, mesmo que você não esteja com fome. Mas aquele carinho todo ao seu lado faz com que você se esforce. Não, eu preciso me alimentar, eu preciso ficar forte para o tratamento também fazer a parte dele. Então, esse apoio é muito... Isso para tudo. Para levar para fazer a quimioterapia. Não falar nada às vezes. Deixa ela lá, quietinha. Sabe? Deixa a pessoa sentada lá no sofá. Ai, mas ela está muito quieta, tem alguma coisa... Não tem nada incomodando. Às vezes ela só quer ficar quieta. E isso não faz mal para ninguém, sabe? Então, quem está do lado também precisa, às vezes, entender que assim como eles estão ansiosos, nós estamos também. Assim como eles estão preocupados, nós estamos também. Só que tudo tem que ser meio que ponderado, né? Sobre essa pergunta de como incentivar uma pessoa que vai fazer quimioterapia, sabendo dos malefícios que a quimioterapia faz, eu acho assim, a quimioterapia ela é mais nossa amiga do que nossa inimiga. Alguns efeitos colaterais vêm porque é um remédio muito forte, né? Porque ele tem que acabar com o câncer, que o câncer é um bichinho muito chato. Então ele precisa de um remédio muito forte para ele ficar quieto lá e sumir por uns tempos, ou para sempre. Então, a quimioterapia, ela nos faz mais bem do que mal, a longo prazo. No momento que você está fazendo a quimioterapia, ela te deixa bem para baixo. Mas você tem que sempre ler que ela está ali, o porquê daquele sintoma. Então, é difícil assim entender, né? Porque eu tenho uma outra visão de tudo isso. A minha visão sobre o tratamento, sobre o câncer, é bem diferente do que a maioria das pessoas pensa. Mas eu acho que a gente tem que
tentar enxergar o lado bom disso. Então, a quimioterapia vai te deixar mal? Vai te deixar sem fome? Vai. Às vezes ela vai te dar uma fome assim que você come até a parede. Mas aguenta. É aquele momento. O que ela vai te trazer para depois, você veja, o câncer foi embora. Então, hoje, dia 14, está fazendo 4 anos da minha última quimioterapia. E olha como é que eu estou bem. Eu esqueci do cansaço, eu esqueci do enjoo, eu esqueci que eu não queria comer, eu esqueci da banana que eu não queria, sabe? Porque hoje eu estou bem. A quimio me deixou assim. Então, tem que sempre tentar mostrar para a pessoa que está indo fazer quimioterapia que tudo bem, ela é chata, dá enjoo, deixa a gente cansada, as unhas, são assim vários sintomas que acontecem com a gente. E depois, cada pessoa reage de uma maneira. Mas o objetivo da quimioterapia no nosso organismo é para o nosso bem. Então, vamos aceitar aquilo e vamos entender a quimioterapia como algo que vem no nosso corpo para fazer uma faxina, levar o que não é ruim, para depois a gente ficar bem. E no final tudo dá certo, é só aquele tempo assim, sabe? Passa e hoje esses 4 anos para mim parece que foram já décadas e a gente no final tudo dá certo. E como são pequenos gestos, né? O descascar e cortar a banana. Como eu vi, tinha uma amiga que era nutricionista e ela atendia pacientes em tratamento. E uma vez a gente foi e ela falou: eu preciso conseguir picolé de limão. Daí eu, nossa, mas por que tão específico? E ela assim, é que ajuda muito no enjoo. Eu tenho uma paciente que faz a químio e ela fica muito mal, então eu sempre tento deixar ali para quando ela chegar, ela tomar, ela chupar o picolé e aí pelo menos dar uma pesada. E eu falei, é mais importante o gesto de você saber que a pessoa está preocupada e tentando criar estratégias para ajudar, né, aquela pessoa, do que o picolé em si, né? Que eu falo, Isso. picolé, e aí são pequenas coisas, né? E eu queria, a gente fala sempre sobre o que fazer, né, como ajudar e tudo mais, mas eu queria também aproveitar para perguntar o que não fazer e o que não falar. Porque, assim, acho que é muito importante, principalmente nesses momentos, assim, né? Que nem você falou, às vezes a pessoa quer ficar quietinha lá, sentadinha. Respeita aquele espaço, né? Não é, nossa, porque a pessoa, né? E como não piorar a situação, digamos assim, né? Então, o que não fazer, o que não falar nesse momento, assim, não que seja um manual, que cada pessoa é única, mas, assim, dicas de Macarci e a Ama para as pessoas. Uma das coisas assim que a gente sempre toca é que muitas mulheres elas sofrem muito quando perde o cabelo, né? Quando o cabelo cai. Eu não tive esse problema, porque você vê, nunca foi aquelas coisas assim, eu nunca tive um cabelão. E eu não vi a hora que meu cabelo caísse, porque daí sim eu tinha certeza que a quimioterapia estava funcionando. Mas eu sou eu, né? A maioria das mulheres tem um apego emocional no cabelo muito forte. Então, jamais a gente pode falar, cabelo não é nada. Cabelo é o de menos. Porque não é. Para aquela pessoa, o cabelo é muito importante. Então, a gente tem que ter todo um trato, todo um cuidado. Lá na associação, nós temos as psicólogas voluntárias, né, que elas conversam com essas meninas, elas nos ajudam também. Às vezes, a gente pede alguns conselhos, como fazer, como agir com elas. Na hora que a gente vai raspar a cabeça para experimentar a peruca, é um momento muito pessoal, é um momento muito íntimo, é um momento só dela. Cada uma vai agir de uma maneira, cada uma vai aceitar aquilo de uma maneira, né? Então, esse trato com o cabelo, assim, é bem complicado. Então, uma dica que eu dou, jamais fale para uma mulher que está em tratamento, que está careca. Ai, mas o cabelo é de menos, miga. Logo ele cresce, tá? Ele é de menos porque não é na tua cabeça. Então, cada pessoa reage de uma maneira. Eu acho que o cabelo é um assunto muito delicado que não deve ser tratado. Tipo, política, religião e futebol. Não se fala disso.
Então, não se fala do cabelo que caiu, sabe? Deixa quieto. Outras coisas assim, depende muito, né, da situação, mas sempre tentar levantar a pessoa, nunca criticar. Novamente, durante o tratamento, durante a quimioterapia, a gente fica muito sensível e a gente não tem fome, a gente perde o paladar. Quando a gente perde o paladar, a gente tem vontade de comer, né? Dependendo, a gente tá meio enjoado assim demais, e daí que não quer comer mesmo. E muitos parceiros, até muitos pais, a gente já teve relatos, que acham que a pessoa está fazendo cena. Ah, é frescura dela, ela sempre comeu isso, agora só porque eu fiz ela não quer. E não é. A gente não quer porque não quer, né? Não, não vai, não adianta. Eu acho assim, são pequenos gestos, nunca criticar, sabe? Nunca chegue para uma pessoa que está com câncer, um tratamento, falando alguma coisa negativa, ou dizendo, ai, eu soube de uma menina lá não sei da onde, ela teve o câncer e morreu. Não Cara, seja essa pessoa. não seja essa pessoa, sabe? Vamos falar de vida, vamos incentivar, vamos falar, vai tudo dar tudo certo, você vai passar por esse tratamento, logo vai acabar e vai ficar tudo bem, vamos viver, vamos ser felizes, sabe? A gente tem que lembrar de que as pessoas são movidas por palavras bonitas, né? Até você, assim, com o teu vizinho, colega de trabalho, se ele fez um documento errado e você falar, eita, tá errado, você tem que fazer de novo, ele vai ficar magoado. Agora, se você falar, João, olha, eu vi aqui que você colocou essa palavra, não pode, vamos mudar, é diferente, Sim. né? A tua atitude vai fazer com que a atitude do outro seja ou boa ou ruim. E quando alguém está fazendo o tratamento do câncer, a gente fica assim meio. É difícil explicar, sabe? Parece que não é a gente, é o corpo da gente que está passando pelo tratamento, mas às vezes a gente não está ali. Tanto que e isso faz parte do tratamento, muitas coisas que aconteceram eu não lembro. Eu sei que aconteceram, eu acredito, porque o meu marido conta, o meu filho conta. Mas assim, eu parar e lembrar, eu não lembro. Então, se a gente não lembra de coisas que aconteceram, imagine se a gente vai pensar em se o teu pai traz um prato, dizer que eu não quero porque vai ofender. Então, deixa aqui que depois eu como. Né? É complicado. Eu acho assim, a dica, né? É difícil dar dicas assim, mas eu acho assim, nunca fale o que você não gostaria de ouvir. E antes de falar, pare e pense. O que eu vou falar vai ajudar alguma coisa a ela? Não, então eu não vou falar. O que eu for falar vai ajudar? Então eu acho que eu vou falar, sabe? A gente tem uma boca e duas orelhas. Então a gente precisa ouvir mais, falar menos e antes de falar, pensar no que vai dizer, se isso realmente vai agregar alguma coisa àquela pessoa. Se não vai ou se você não tem certeza, é melhor não falar nada. Sabe? Pega na mão, segura na mão só, chega pertinho, senta, encosta, passa a mão na carequinha, pronto, já deu. Não precisa falar nada, porque às vezes o falar estraga aquele gesto tão carinhoso, tão delicado que a pessoa resolveu ter. E é uma prática de empatia e respeito, né? Porque não é só você se colocar no lugar do outro, porque às vezes aquela pessoa ela pode ter uma vivência diferente da sua e se não vai fazer mal para você ouvir algo assim, mas para aquela pessoa talvez faça. Então, respeitar que cada pessoa tem a sua vivência, né? Acho que é fundamental, principalmente nesse momento. Eu quero só ler um comentário aqui da Vera. Ela falou: quero aqui agradecer a todas as meninas da AMA por todo o carinho que tiveram com minha mãe em 2013.
e falar que minha filha, com 11 anos, a cada ano doa seus cabelos com muito amor e desapego para as amigas carequinhas. Deus abençoe vocês, meninas da AMA. Então, é justamente isso, como a rede de apoio cresce, se fortalece com ela mesma, por si só, né? Que é autossuficiente. Então, as pessoas fizeram, são tocadas, toda a família é envolvida nesse processo, e a partir disso elas geram frutos também de cuidado, de respeito, de amor, e nesse momento que é tão delicado, né? Não é muito difícil, é complexo, mas assim, que passa, como você falou, é um momento, é uma transição, né? É, e é bem engraçado esse comentário da Vera, porque nós recebemos muita doação de cabelo de criança. Sim. E é muito lindo de ver aquelas crianças, sabe? Teve um ano, eu não lembro se foi no passado, que foi uma menina lá na associação, a mãe dela teve o câncer e ela fez uma campanha na escola para arrecadar cabelo. E daí foi feito, né, todo aquele alvoroço lá na escola e tal, e foi ela, a professora, acho que a diretora da escola e mais 10 crianças. Foram lá na associação para entregar esses cabelos. E foi uma festa tão bonita, porque a gente sempre gosta de ver nessas crianças essa sementinha plantada, sabe? Do bem querer, de ajudar o próximo, de se importar com o outro. E isso a gente deve regar todo dia. Então, quando a gente fez, nossa, foi uma festa aquela tarde, foi uma festa, assim, uma bagunça gostosa, porque imagine 10 crianças, elas tinham acho que 10 anos, 11 anos, e mais a gente lá dentro, né, mais o grupo de voluntárias, foi um momento muito bonito. E partiu dela essa atitude de fazer essa campanha na escola para arrecadar dinheiro, para arrecadar cabelo, para fazer perucas para mulheres que precisassem, igual a mãe dela. Então, é bonito de ver isso, sabe? E esse depoimento da Vera mostra também o quanto que a AMA é importante nas nossas vidas. Né? Quem já passou pelo tratamento, que sabe o que é, a AMA tem um lugar guardado no nosso coração, assim, que ninguém mais pega. Sabe? Ninguém mais pega, tá lá. Eu digo que é minha segunda casa, eu já até falo pro meu marido, ó, tô lá na associação, não sei que horas que eu volto, tem dias que são assim bem puxados. Outubro para nós, antes, né, até ano passado, era um mês bem puxado, então não tinha hora para chegar em casa, mas eram dias suados, mas gostosos, e no final a gente tinha um prazer enorme de sentar e falar, nossa, fiz o meu dever de hoje, né? Agora online a gente está fazendo, então tem bastante live, tem palestras. A bandeira da associação é passar a informação dos direitos oncológicos que o paciente tem, que são muitos. Então, você, paciente oncológico que está nos ouvindo, você tem direitos garantidos por lei. Não sabe quais são? Entre em contato com a associação, que as nossas advogadas vão falar com vocês. Mas, por exemplo, o paciente com câncer, ele pode resgatar o fundo de garantia. Ah, mas eu sou a paciente, eu não tenho fundo de garantia, o meu marido tem. Você é dependente dele, ele pode sacar o fundo de garantia. O seu filho pode sacar o fundo de garantia dele. É só comprovar essa dependência, pode ser resgatado. E isso nos preocupa muito, porque a associação ela começou, né, há 20 anos atrás com a Gladys, porque ela tinha essa preocupação em passar essa informação. Porque hoje a gente pensa, tem lá um pai que está acompanhando o seu filho no tratamento oncológico, lá no Erasto, no Caron, tem uma situação financeira baixa, e esse filho quer um pacote de pipoca que está sendo vendido na frente, e o pai não tem dinheiro. Só que ele não sabe que ele pode resgatar esse fundo de garantia dele para ajudar no tratamento do filho. Então, a gente precisa saber, essa informação ela tem que ser passada, que o paciente oncológico tem direitos garantidos por lei, só que depende do paciente oncológico ir atrás desses direitos.
E a gente consegue, sabe? É só lutar que a gente consegue. E as advogadas da Associação das Amigas da Mama, elas estão lá para orientar o que precisa fazer nesse processo. Claro que elas não entram com o processo porque elas não conseguem, a demanda é muito grande. Então elas orientam, elas veem os documentos, a papelada, tudo que tem que ser levada. E a Associação das Amigas da Mama tem uma parceria com a Defensoria Pública do Paraná. Então, quem faz essa orientação com as nossas advogadas da associação, elas chegam até a Defensoria Pública e elas são atendidas com prioridade, porque elas já vão com toda a documentação. Então, essa informação precisa passar. E a informação da gente fazer os exames periódicos, da gente se cuidar, da gente se prevenir de qualquer doença. A prevenção, ela é mais barata e menos sofrida. E está nas nossas mãos, está na nossa cabeça de lembrar de fazer os exames. As mulheres percam a vergonha, se toquem, se olhem no espelho, conheçam o seu corpo. O nosso corpo, ele dá sinais. E a qualquer sinal diferente, a gente pode entender e correr procurar um médico. Então, a prevenção e mostrar que a gente tem o direito, que o paciente oncológico tem os direitos, são as bandeiras da associação. E quanto mais lives dessa maneira forem feitas, quanto mais divulgação for feita, mais pessoas vão entender e vão saber que tem sim maneiras da gente se defender perante a lei e da gente se prevenir em relação ao câncer. Com certeza, a gente aqui acredita muito nisso, que a informação de qualidade, que levar a conscientização para as pessoas é uma das melhores formas de prevenir, de atuar no cuidado primário, ali antes de evoluir um quadro, até mesmo do câncer, né? A chance de cura num câncer diagnóstico precoce é mais de 90%. Então, como é importante isso, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente fala sempre. A gente já está acabando a nossa live, passou muito rápido. Queria agradecer, queria falar às pessoas que têm interesse, que querem saber mais, que sigam a Associação das Amigas da Mama no Instagram, no Facebook. Elas estão com a meta de chegar em 10 mil seguidores, então quem puder ajudar também fica a dica. E lá também tem, no site também, tem essas informações sobre os horários de atendimento, sobre como ajudar, o que pode se doar. Agora elas estão arrecadando squeezes, então elas também estão recebendo doações. E como estamos chegando ao fim já dessa conversa muito necessária, queria mandar um abraço não só para a AMA, né, que aceitou nosso convite, mas para todas as instituições que, assim como a Amigas da Mama, fazem toda a diferença na vida das pessoas, Instituto Peito Aberto, enfim, várias instituições de todo o estado, de todo o país, né, que fazem isso, esse trabalho lindo de levar, realmente promover essa rede de apoio, de conscientização e de cuidado com as pacientes. E Macarci, fica à vontade para os recados finais, para a gente encerrar, mas já te agradeço desde já pela participação, tá bom? Imagine, Bruna, eu que agradeço o convite, é muito gostoso. Você viu que eu gosto de falar e eu falo mesmo, né? Eu me empolgo, mas é muito bom passar a informação, né? A informação é a nossa grande arma. Se nós tivermos a informação, nós sabemos como lutar e por que lutar. Né? Se a gente não souber nada, a gente fica quieto ali, parado no cantinho, não evolui, né? Não corre atrás. O que você falou é muito importante. Todas essas instituições, todas essas organizações do terceiro setor, elas são muito importantes, porque elas ajudam muito, elas fazem um trabalho, assim, de apoio, de auxílio, de doação, que se não tivesse, as pessoas pereceriam mais. Né? É um trabalho muito bonito mesmo, todas merecem aplausos, todos merecem considerações e todas merecem que as pessoas ajudem. Sim. Porque nós precisamos que as pessoas nos ajudem para ajudar outras pessoas também, né? E se você tem alguma dúvida, conhece alguém que esteja passando pelo tratamento do câncer, quer conhecer a associação, quer ajudar, quer saber como ser um voluntário, entre em contato conosco. Nós estamos no Facebook, Associação das Amigas da Mama, no Instagram, Amigas da Mama, o nosso site, amigasdamama.org.br,
E o nosso telefone 3223-2208. Lembrando que o atendimento é de terça a quinta, das 14 às 17. E, por favor, se cuidem, façam seus exames, não tenham medo da pandemia. Os hospitais, as clínicas, eles estão preparados para nos receber com toda a segurança. Não fique com medo. Tem que fazer exame? Vá fazer. Não ache que os seus problemas de saúde vão ficar quietinhos esperando a pandemia passar. Exatamente. A gente não pode dar essa moleza para eles, tá? Então, vão fazer seus exames, se cuidem, se toquem, se olhem. Mulheres, se cuidem. Homens, se cuidem. Vocês também podem ter o câncer de mama. Vocês têm o câncer da próstata. Não tenham vergonha. Se cuidem por quem vocês amam, tá? Se amem. A gente precisa se amar, a gente precisa se gostar, porque daí a gente se cuida, a gente cuida da alimentação, a gente faz exercício, a gente toma bastante água e a gente vai fazer todos os exames. Com Se certeza. cuidem. Bruna, muito obrigado pelo convite. Obrigada de Abraço verdade. a todos Um e abraço beijo e muito falar especial para quem para as quiser. voluntárias da associação Fofa. e para as nossas assistidas queridas. Com certeza, todos que estão assistindo a gente até agora. E falar que quem quiser enviar ou rever essa live e a live da semana passada ficam disponíveis nas plataformas da Rede Hiperfarma. Então, compartilhem para as pessoas, mandem esse link. Quanto mais a gente compartilhar a informação, mais a gente consegue promover essa cultura de cuidado, tá bom? Muito obrigada mesmo, se cuidem, obrigada e até uma próxima. Beijos a todos, fiquem bem. O que faz a Hiperfarma ser hiper? Não é só por ser uma das maiores redes de farmácias associadas do país. Também não é porque oferece uma grande variedade de produtos, nem pelo tamanho de suas lojas. A Hiperfarma é hiper porque você precisa ser hiper bem atendido quando procura uma farmácia e merece ser hiper respeitado sempre. Nossa preocupação com sua saúde também é hiper, assim como nosso cuidado com o meio ambiente. Hiper é colocar as pessoas em primeiro lugar e promover o bem-estar de todos, o tempo todo. É ter H de humano e praticar a solidariedade com aqueles que mais precisam. É participar da comunidade e abraçar causas importantes para melhorar a vida das pessoas. Ser hiper é ser grande naquilo que realmente importa, no atendimento hiperatencioso aos nossos clientes. Hiperfarma, aqui você é hiper.